Olá a todos, um prazer estar hoje com vocês, fazendo uma apresentação aqui sobre o uso do sensoramento remoto na agricultura. Meu nome é Bernardo, trabalho nessa área de sensoramento remoto, do uso de imagens de satélite para a agricultura há mais de 30 anos. Comecei minha carreira como fotógrafo e foi muito interessante juntar os meus conhecimentos de engenheiro agrônomo, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, com os meus conhecimentos de fotografia, e aplicar isso em projetos, do uso de imagens de satélites para a agricultura, que é o que eu vou estar mostrando para vocês através de dois projetos, o projeto Canasat e o projeto da Moratória da Soja. Há cerca mais ou menos de 10 anos, nós demos início a um laboratório, que a gente chama de Laboratório de Agricultura e Floresta, em sensoriamento remoto, e dentro desse laboratório nós desenvolvemos alguns projetos. Eu vou estar especificamente falando de dois projetos aqui, um é o Canasat e o outro é o projeto da Moratória da Soja. O projeto Canasat ele fez 10 anos agora e eu vou então estar fazendo uma apresentação um pouco geral sobre o que foi, quais foram os resultados gerados então ao longo desses 10 anos desse projeto Canasat. Bom, em que consiste o projeto Canasat? O projeto Canasat ele foi idealizado no sentido de a gente ter uma aplicação que pudesse ser operacional e utilizada pelos órgãos responsáveis pelas estatísticas agrícolas no Brasil, utilizando então as imagens de sensoramento remoto. O projeto, em parte, ele foi assim inspirado nos nossos colegas da área florestal, onde eles já há muito tempo, eles têm um grande projeto, que vocês devem estar vendo também nesse curso, que fala do projeto PRODES, que é quase um programa que avalia então todo o desflorestamento na Amazônia Legal. Então utiliza mais de 230 imagens para cobrir toda a parte da Amazônia Legal e anualmente eles fazem então a avaliação das áreas desflorestadas na Amazônia Legal. E eu vi assim que na área agrícola a gente não tinha nenhum projeto operacional e que pudesse, vamos dizer, ser utilizado para, por exemplo, estatísticas agrícolas. E aí então, em 2003, nós tivemos então essa ideia de começar a mapear a cana-de-açúcar. 2003 também coincide com o ano em que são lançados os carros flex, aumenta então, volta de novo a ter importância o álcool como combustível para o Brasil. E o Brasil também vê nisso uma grande oportunidade para poder exportar o etanol, seja para os Estados Unidos ou mesmo para a Europa, na medida em que eles também tinham planos para adicionar o etanol à gasolina deles. Então isso coincide, 2013 então coincide com a época em que vai começar a ter muita expansão de cana. E nesses momentos as estatísticas agrícolas convencionais que utilizam questionário ou fazem visita a campo muitas vezes não funcionam bem, então as imagens de sensoramento remoto elas mostram muito claro aonde que a cana está expandindo, o que ela também está substituindo, se ela está substituindo culturas anuais, se ela está substituindo pastagem ou se ela está causando desmatamento, que isso foi inclusive uma das grandes preocupações no sentido de você estar utilizando um biocombustível para diminuir toda essa questão das emissões de carbono, mas aí você provoca de repente desmatamentos o que acaba, vamos dizer, não sendo vantajoso para o meio ambiente. Então essa foi uma das questões de avaliar também a mudança de uso da terra por conta da expansão da cana e também em São Paulo, que é o maior produtor de cana no Brasil. Existe essa questão, para quem é do interior de São Paulo sabe muito bem o impacto que causa a queima da palha da cana nas questões de saúde pública e de sujeira, para as donas de casa que penduram as roupas nos varais e vão tendo aquela fuligem ao longo de todo o período da colheita. Então, é uma coisa muito ruim. Agora imagina se a cana-de-açúcar começa a aumentar muito o plantio disso e cada vez mais então vai se queimar mais, então iria também se tornar um problema muito sério. E nessa mesma época também, um pouco mais tarde, em 2006, surge o protocolo etanol verde no sentido de reduzir ou antecipar o fim da queima da palha da cana. E também isso, o sensoramento remoto é uma técnica bastante interessante para fazer esse monitoramento da
das áreas que foram colhidas com queima ou sem queima, como vocês vão ver em outras fotos aí. Depois eu vou estar falando um pouquinho também sobre a questão do potencial das imagens de sensoramento remoto para a estimativa de produtividade agrícola. Bom, então assim eu já dei um apanhado geral sobre o que é o projeto CanaSat, iniciado em 2003. O Brasil, ele é de longe, né, o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e também o maior exportador de açúcar, e já foi, né, na década de 70, 80, também um grande produtor de álcool. Depois esse programa foi praticamente extinto, né, e retomado agora em 2003, a partir de 2003, para produção de álcool. Então hoje a produção de cana ela é destinada mais ou menos, né, em proporções quase iguais, né, de 50% a 50% para produzir ou açúcar ou etanol. A grande região produtora no Brasil se encontra aqui na região Centro-Sul, uma outra região que também produz cana-de-açúcar, fica aqui no Nordeste. Cerca de 12% da cana-de-açúcar no Brasil hoje é produzida no Nordeste, e os outros quase 90% nessa região Centro-Sul. É onde a gente concentra o nosso estudo, na região Centro-Sul, porque a região Nordeste ela já está praticamente saturada em termos de expansão para novas áreas de cana, e a região Centro-Sul ela tem um potencial enorme para ampliação das suas áreas de produção de cana. Tanto é que nos últimos 10 anos, a cana-de-açúcar, que era plantada aqui em 2003, estava em cerca de 4,3 milhões de hectares, e hoje mais do que dobrou, né? Está para 9,1 milhões de hectares, e tem potencial para aumentar muito mais caso haja demanda para isso, né? Em que consiste então o mapeamento das imagens de sensoramento remoto? E particularmente aqui a gente usa muitas imagens do Landsat, que vocês também já devem ter visto bastante no curso. O que são as imagens do Landsat, qual a resolução espacial, qual a resolução temporal, né? A resolução espacial do Landsat é de 30 metros, né? A resolução temporal, que é uma característica muito importante na agricultura, nas imagens do Landsat, é de 16 dias. Então, parece até que o Landsat ele foi feito para mapear a cana, né? Porque tanto a resolução espacial como a resolução temporal são muito adequadas para a cana-de-açúcar. Então, o que a gente vê aqui para a cana-de-açúcar pode ou não servir para outras culturas, vai depender das características de outras culturas, e normalmente não serve. Serve muito bem para mapear a cana-de-açúcar. Por exemplo, a gente vê aqui os carreadores na cana-de-açúcar, que é uma característica muito importante, né? Quando você faz a colheita, você tem que entrar com os caminhões para recolher a cana, então tem que ter, chama de carreadores ou as estradas dentro dos talhões de cana, né? E com essa resolução de 30 metros, dá para ver isso muito bem. Também as bandas espectrais do Landsat são muito boas para poder identificar bem a cana-de-açúcar e separar ela dos demais alvos. Então, uma vez que a gente fez o mapeamento da cana para toda a região Centro-Sul, nós precisamos agora fazer duas coisas. A cada ano safra, nós precisamos avaliar qual é a área nova de cana, que então é a área de expansão, né? E também a cana tem uma característica, como ela é uma cultura semiperene, a cada 5, 6 anos ela precisa ser renovada, né? E quando ela é renovada numa determinada modalidade, que a gente chama de cana de ano e meio, ela é renovada com uma rotação de cultura e fica um ano sem ser colhida. Então, a gente precisa subtrair essa área, porque essa área não pode entrar no cálculo da área a ser colhida para um determinado ano. Então, basicamente, é uma conta de adição para incorporar as áreas de expansão e de subtração para tirar as áreas que estão em reforma. Então, nesse caso aqui, a gente vê 4 imagens do Landsat, obtidas em diferentes datas, mostrando uma área de expansão de cana destacada nessas duas áreas aqui. Pela coloração aqui, isso aqui é uma área típica de pasto, tá? Bom, vocês estão vendo que isso aqui é uma composição colorida falsa cor, que vocês também já devem ter visto no curso, né? E, na verdade, a vegetação que é verde está aparecendo vermelha aqui. Quando a gente avança aqui na data de 11 de julho de 2007, a gente vê que esse solo já foi preparado. Então a vegetação foi removida e o que a gente vê basicamente aqui nessa tonalidade azul é o solo exposto, preparado para plantar a cana. Já mais na frente aqui, em 25 de março de 2008, a cana já está todinha plantada, crescida
e bem desenvolvida, né? E a gente vê como que ela está parecida ou quase que igual à cana, ou às áreas de cana no seu entorno. Então, não há dúvida de que essa área aqui, que não era cana, passou a ser cana. Interessante também, na imagem aqui do dia 17 de setembro de 2008, ela já foi colhida. Essa área aqui foi colhida com a prática da queima da palha de cana-de-açúcar, por isso que ela está escura, e essa aqui foi colhida de forma mecanizada, sem a queima da palha, por isso que ela está extremamente clara. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante, quando a gente tratar a questão da colheita da cana-de-açúcar com e sem a queima da palha. No próximo slide aqui, nós vemos então um conjunto de quatro imagens Landsat, mostrando a área de reforma de uma área de cana. Então essa área de cana já está bastante velha, com a produtividade já baixa, então ela é renovada. E aqui a gente vê como que ela está sendo renovada com a prática da rotação de cultura. Então ele tirou a cana e plantou aqui provavelmente um amendoim. A gente vê como a coloração está mais amarelada ou mais assim alaranjada, diferente das áreas de cana aqui em volta, que são bem mais vermelhas. Então, com isso a gente pode afirmar categoricamente que essa área de cana aqui foi reformada com uma rotação de cultura. Mais na frente aqui, em 26 de abril de 2008, o amendoim ou a soja já foi colhido lá e já foi plantada a cana, mas ainda existe muita presença, né, de solo exposto, por isso que está com essa tonalidade azulada. E mais no final do ano, né, de 2008, a gente já vê a cana muito bem desenvolvida. Olha, compara essa área daqui com essa área daqui. Então é uma cana muito mais bonita, muito mais viçosa e também muito mais produtiva consequentemente. Agora ela vai passar por 5 ou 6 anos, ela vai sendo colhida anualmente até que ela vai ser renovada novamente. Então, só chamando mais uma vez a atenção de vocês, essa área de cana aqui em 2007, ela foi reformada no começo de 2008 e não foi colhida em 2008, tanto é que no final de 2008 a gente vê ela inteirinha aqui, ou seja, ela pulou um ano, né, para ser colhida. Então, por isso que ela tem que ser mapeada para ser subtraída da área que vai estar disponível para colher. Que em última análise interessa, a gente quer saber em cada ano safra quanto que a gente tem de cana para ser colhida e, consequentemente, vai virar produção ou de açúcar ou de etanol. Bom, esses dados depois vão todos para a internet, onde vocês têm aí o endereço. Essa apresentação fica disponibilizada, né? Então vocês podem também ver aqui em cima, né, o endereço do site, onde esses dados são todos armazenados. Você pode obter então os mapas de cana, desde a safra 2003 até a safra 2012, que foi a última safra, né? Aqui então os gráficos mostrando, né, a expansão da cana em toda a região centro-sul, depois também como que ela expandiu em suas diferentes modalidades, né, a cana-soca, a cana que foi sendo expandida, em marrom a cana que foi sendo reformada a cada ano. Existe uma infinidade de informações, de dados nesse site. Pode ser feita a consulta, como a gente está vendo aqui, para toda a região centro-sul, ou, se clicar aqui também, vão aparecer na lista dos estados, então pode ser feita uma consulta para cada um dos estados aqui da região centro-sul, ou ainda para qualquer um dos municípios, né, dentro da região centro-sul, mostrando então sempre os gráficos de cada um desses municípios, como é que a cana expandiu nesse período. Toda a metodologia também está descrita num artigo aqui que a gente publicou, que é de fácil acesso também, está livre, né, de livre acesso na internet. Bom, aqui eu vejo que aparecem alguns logos aqui, né, o INPE, então nós realizamos esse projeto dentro do INPE e ele tem também apoio, né, da Única, um projeto da FAPESP, também o pessoal do CTC, do Centro de Tecnologia Canavieira, sempre que a gente precisa de alguma informação no campo se a gente tiver alguma dúvida na interpretação, e também o pessoal do CPEA, né, que é o Centro, né, de Pesquisas e Economias Agrícolas da Exalc. Né, todos eles nos apoiam nesse projeto. Bom, na verdade, fazer um mapeamento da cana não é muito difícil. Né? Difícil e o grande desafio desse projeto é realmente ter
a estimativa da área em final de março, no máximo começo de abril, que é quando se inicia a safra, né? E também realizar todo esse mapeamento com bastante critério, né? Então, são inúmeras imagens que a gente utiliza. A gente tem um banco de imagens já hoje, de milhares de imagens utilizadas ao longo desses 10 anos no projeto CanaSat. Até como eu mencionei para vocês, o projeto PRODES, né, para ele fazer toda uma cobertura na Amazônia Legal, ele precisa mais ou menos de 230 imagens. Tá? É um número enorme, né, de imagens. Né? Mas é mais ou menos esse número que a gente usa também a cada ano quando a gente faz o mapeamento da cana-de-açúcar. São basicamente 64 bancos de dados para fechar toda a área de produção de cana na região Centro-Sul, só que a gente não precisa de uma data só. Normalmente a gente usa 3, 4, 5 datas, né? Então a gente acaba chegando no número aí de 200 a 300 imagens a cada ano safra. Mas a questão é muito isso, você gera um mapa, ele fica bonitinho, e aí qual a qualidade desse mapa? Então é importante também a gente avaliar e dizer qual é a precisão dos nossos dados. Eu acho que é aí que está realmente o diferencial dessa equipe que trabalha nesse projeto CanaSat para fazer o mapeamento. Então, recentemente, nós desenvolvemos uma ferramenta que a gente chama uma Web Tool, onde foi feita uma amostragem em toda a área de cana-de-açúcar. A área foi estratificada em termos de áreas mais densas e menos densas de cultivo de cana. Selecionamos cerca aí de 1.500 pontos e avaliamos cada um desses pontos para ver se era cana ou não era cana, para saber então qual é a acurácia, né, desse mapa. E nós chegamos então a esse número aqui, que o nosso acerto da estimativa de área é de 99,5%. Então tá ótimo para nós, não precisamos melhorar mais isso, porque as estatísticas também depois tem uma série de outras coisas que influem nisso e não precisamos chegar mais preciso do que isso. Mas a gente fica bastante satisfeito com esse número aqui, porque a gente quer melhorar o que já existe hoje em termos das estatísticas agrícolas. E por isso mesmo que é um projeto também que dá bastante trabalho, porque embora a gente use todo um aparato computacional, sistema geográfico de informação e tal, mas em última análise a interpretação das áreas é tudo feito de forma visual, com bastante critério, usando várias datas, para ter bastante certeza de que aquela área que está sendo mapeada, ela de fato é ou não é cana-de-açúcar, né? Nós vimos também que a acurácia do nosso mapeamento é de 98%, ou seja, tem um erro de 2% aí. Então, algumas áreas, então, 2% das nossas áreas ou foram mapeadas como cana e não são canas, ou vice-versa, né? O que também é um resultado muito bom. Por que a estimativa de área tem um erro muito menor? Porque você tem, quando você vai fazer o cálculo da área, os erros de omissão e de inclusão se compensam, né? E você chega a uma coisa próxima de zero. Ok, isso também, se vocês tiverem mais interesse, tem um artigo que descreve bem como que foi feito essa validação do mapeamento da cana-de-açúcar. Então, sempre que vocês verem alguns mapas, né, sempre desconfie, né? É bom desconfiar e é bom ver também qual é o número, né, em termos da sua exatidão, né, da validação desse mapa.